Estamos cada vez mais próximos do UFC 281, que vai trazer o terceiro encontro entre o campeão peso médio do UFC, Israel Adesanya, e o ex-campeão do Glory, Alex Pereira, o Poatan. E como basicamente todos os fãs de MMA já estão sabendo, o Poatan venceu Adesanya 2 vezes. Mas isso foi em outro esporte, lá no kickboxing. Porém, embora ele ainda seja o campeão dos médios e seja invicto nessa categoria de peso no UFC, Adesanya já sofreu uma derrota no MMA. Não foi na sua categoria, o peso médio, mas foi dentro do UFC. É estranho que muita gente não lembra dessa derrota, mesmo ela sendo tão recente, foi no ano passado. Mas relaxem, porque no conto das lutas de hoje, vamos relembrar a única derrota de Israel Adesanya no MMA. Em outubro de 2019, Israel Adesanya assumiu o trono da categoria dos médios do UFC, nocauteando Robert Whittaker na Austrália. E em 2020, mesmo com a pandemia, ele defendeu seu cinturão mais 2 vezes, vencendo a besta fera Yoel Romero e nocauteando o brasileiro Paulo Borrachinha, em uma das lutas mais esperadas do ano. E após essa incrível performance contra o Borrachinha, Dana White estava certo de que Adesanya seria a próxima grande estrela do UFC, ao lado de nomes como Conor McGregor, Nate Diaz, Jorge Masvidal, que estava bem alta naquela época, e por aí vai. A popularidade do nigeriano crescia cada vez mais. Seus números só subiam e ele era o campeão invicto da categoria que um dia foi governada por Anderson Silva, lenda do MMA que o próprio nigeriano também já chegou a vencer. Sendo assim, sabendo que já estava em alta, que estava numa crescente tanto em popularidade quanto na sua carreira profissional, Adesanya acreditava que seu próximo objetivo era seguir os passos de Conor McGregor, Henry Cejudo, Daniel Cormier e Amanda Nunes, que seria subir de categoria e tentar um segundo cinturão, se tornar o 5º duplo campeão da história do UFC. E essa categoria de cima era os meio pesados, que acabara de coroar um novo campeão. Após John Jones abrir mão do seu cinturão para focar em sua transição para a categoria dos pesos pesados, o polonês Jan Blachowicz quebrou a banca e se tornou o novo campeão dos meio pesados ao vencer Dominic Reyes pelo cinturão vago. E curiosamente, essa luta aconteceu no mesmo evento em que Adesanya nocauteou Borrachinha. Adesanya então lançou seu desafio para o novo campeão polonês, Blachowicz aceitou, Dana White curtiu fazer a luta e assim o duelo entre campeões foi marcado para o UFC 259, em março de 2021, dentro do UFC Apex, infelizmente sem a presença do público, por causa da pandemia. Vivendo o auge de sua carreira e invicto, Adesanya foi considerado o franco favorito para o combate. Mas não só por esses motivos, mas também pelo fato de que Jan Blachowicz era um dos, se não o campeão mais subestimado de todo o UFC naquela época. Afinal, ele tinha várias derrotas em seu cartel, houve um período que ele quase foi demitido do UFC, e há pouco tempo atrás ele tinha sido facilmente nocauteado pelo brasileiro Thiago Marreta, em 2019. Sem falar que o polonês também era mais velho, tinha 37 anos, enquanto Adesanya tinha 31. E também era menor, tinha 1,88 de altura e 1,97 de envergadura, contra 1,93 de altura do Adesanya e 2,3 metros de envergadura. O esperado era que o campeão dos médios colocasse em prática mais uma aula de trocação e despachasse o europeu sem muitas dificuldades. Blachowicz, assim como Adesanya, tinha histórico no kickboxing, mas ele não era do mesmo nível do campeão dos médios. Sem falar que ele já tinha sido nocauteado no MMA 2 vezes e já havia sido derrotado em pé por outros lutadores dentro do UFC. E pelo que parecia, Adesanya também subestimava o campeão polonês, já que ele não fez nenhum tipo de preparo físico diferente para ficar no porte da categoria dos meio pesados. Ele simplesmente abriu mão do corte de peso e subiu na balança com seu peso natural, sem nenhum tipo de desidratação, e ficou inclusive 3 quilos abaixo do limite, e ainda comendo um pedaço de pizza durante o processo. Já Blachowicz, como de costume, fez o corte de peso e bateu 93 quilos na balança. Mas claro, após a reidratação, depois da recuperação de peso, dentro do octógono ele poderia estar próximo ou acima dos 100 quilos. Só que apesar da vantagem de peso, tecnicamente falando, Adesanya ainda era superior em pé. Na parte de chão, Blachowicz tinha uma grande vantagem, ele era faixa preta de jiu-jitsu, mas dificilmente ele teria energia para quedar o Adesanya durante 5 rounds completos e mantê-lo no chão durante todo esse tempo. Em pé, ele não venceria. No chão, ele tinha uma chance, mas também não era garantia. Ele também poderia acabar cansando. E não seria fácil quedar o nigeriano. Então, como é que foi que Jan Blachowicz, o campeão desacreditado e mais velho,
conseguiu a vitória mais importante de sua carreira, que rendeu a primeira derrota de Israel Adesanya no MMA. E a resposta é simples, ele não se limitou a apenas uma área, ele não se limitou apenas à trocação, apenas à luta de chão, ele misturou um pouco de tudo. Ele mesclou as ações com luta em pé e luta agarrada e somou com sua vantagem física, sua força maior e o seu corpo mais pesado. Ele trocou com Adesanya em pé apenas o tempo suficiente para derrubá-lo em seguida, confundindo o campeão dos médios, que não sabia quando o polonês queria realmente trocar ou apenas utilizar aquilo como armadilha para quedá-lo. E com a vantagem de força e peso, Blachowicz conseguiu quedar Adesanya várias vezes, e fazendo jus à sua faixa preta de jiu-jitsu, ele controlava todas as ações no chão. E após usar todas as armas em seu arsenal em um exaustivo e duro combate de 5 rounds, a luta finalmente chega ao fim. Blachowicz visivelmente mais cansado do que seu adversário, mas a história já estava escrita. Com um placar de 4-1 na visão dos juízes, Jan Blachowicz calou os críticos e fez história no UFC. Se tornou o primeiro e até hoje único lutador a vencer Israel Adesanya no MMA. Adesanya, no entanto, não se abalou com a derrota e em seguida ele voltou para a categoria dos médios e defendeu seu cinturão mais 3 vezes contra Marvin Vettori, Robert Whittaker e Jared Cannonier. E até hoje ele é dono desse cinturão. Já para Blachowicz as coisas não foram tão boas. Na luta seguinte, ainda em 2021, ele enfrentou o Glover Teixeira e acabou sendo facilmente derrotado pelo brasileiro, que tomou o cinturão do polonês e se tornou o novo campeão da categoria dos meio pesados. E agora eu faço o questionamento, será que um dia a gente vai ver uma revanche entre Israel Adesanya e Jan Blachowicz? Ou será que a história vai ficar só por isso mesmo? Bom, deixa aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.